Bom dia, Emília, bom dia, Tauan, sejam bem-vindos. Bom bom dia, Dani. Então, sejam bem-vindos. Esse é o segundo dia da nossa semana Mahasanga, cujo objetivo então é reunir profissionais de diversas áreas que pudessem trazer, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento para a saúde física, mental e espiritual. E aí hoje, aqui nessa live, eu vou convidar a doutora Joyce Magalhães, que vai nos falar um pouquinho sobre medicina funcional integrativa para animais. E aí eu vou só esperar um pouquinho a Joyce entrar para que eu possa chamá-la para a nossa live. Sejam bem-vindos, bem-vinda Dani, Mila, muito bem-vindas. Só mudar aqui a Joyce. Só um pouquinho para eu convidar aqui a Joyce para a live. Então, Lia, Alan e Dani, vocês que entraram agora, eu e a Joyce estamos com dificuldades para entrar. Eu vou encerrar essa live e volto já já em um minutinho, tá bom? Eu peço que vocês entrem novamente, por favor. Gratidão. Eu vou encerrar e já volto. Ah, vai dar certo aqui. Oi, deu certo. Oi, Joyce. Bom dia, minha querida. Bom dia, Bom tudo dia. bem? Eu acabei de falar para os que estão presentes aqui quem está presente deu para eu ver que é o Tauan, a Dani e a Emília. Eu acabei de falar para eles, eu vou cancelar a live para eu poder chamar a Joyce de novo, porque eu não estou conseguindo. Porque sempre que eu entro em Instagram para live convidando outra pessoa, participando, eu fico brava, 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 não sei mexer direito. Não, Mas mas que bom. assim mesmo. Eu estava enviando o convite demorando para ir, eu vendo que você ia encerrar, mas deu certo. Ai, que bom. Então, eu vou falar de novo sobre a Semana Mahasanga, que é um encontro de profissionais de diversas áreas para falarem um pouco da saúde física, mental e espiritual, cada um dentro da sua área. E você, ano passado, esteve conosco na Escola de Yoga de Teresina e a palestra foi maravilhosa, porque você fala do seu trabalho com muito amor. E esse ano, de novo, estou tendo a honra de ter você aqui de novo na Semana Mahasanga, agora não com a Escola de Yoga de Teresina, mas com a Escola de Yoga do Lago aqui de Brasília. Então, agradeço a você por ter aceito o convite e apresentando para as pessoas aqui, você, Joyce, vou falar e depois você recapitula sobre o seu currículo, tá bom? A, a Joyce é médica veterinária, responsável pela clínica Bichos e Mimos em Teresina e é uma apaixonada pelas práticas integrativas, não é, Joyce? E o título do nosso
tema de hoje, eu havia posto práticas integrativas em animais, e a Joyce depois me corrigiu, não, Laís, põe medicina funcional integrativa que combina mais. E aí eu quero que você acrescente um pouquinho mais do seu currículo, que eu falei de forma resumida, e me corrigir também se eu falei alguma coisa errada, tá bom? Passo a bola para você. Bom dia, gente. É sempre um prazer estar aqui, poder falar do que a gente ama, que é a medicina integrativa nos animais. E a gente vê que ela faz toda a diferença no dia a dia, seja ele hospitalar ou na saúde do cão em casa, na medicina preventiva, né? O bom da medicina integrativa é que o próprio nome diz, ela integra, né? A questão de currículo é só mesmo para vocês entenderem um pouquinho o quanto a gente estuda, né? Que as coisas que a gente fala não são de maneira aleatória, são vivências da nossa rotina. A gente estuda muito, tem artigo científico, então é só para isso mesmo, né? E assim, o que que acontece? A medicina integrativa, a medicina funcional integrativa, na verdade, ela acaba sendo um estilo de vida, né? Infelizmente, quando a pessoa não tem esse despertar, digamos assim, ela traz o animal para a medicina integrativa e funcional quando ela já tentou todas as outras opções e não teve resposta, né? Como se a medicina funcional e integrativa ela fosse o milagre da vida, né? Então, assim, ela faz muita diferença, mas ela também tem o seu limite, né? E muitas vezes eu sinto dor porque quando o animal chega para mim ele demorou tanto tempo para chegar que o que eu consigo proporcionar para ele uma passagem mais tranquila, sem dor, né, com bem-estar. Então, assim, a gente sabe que a gente poderia ter feito muito mais se ele tivesse chegado antes. Né? Então, é uma dor que eu sinto quanto médica veterinária funcional e integrativa. Mas a gente fala muito dentro da medicina integrativa, quem pratica yoga, quem faz reiki, quem recebe reiki, a gente sabe que o mundo é energia, né? E o que que acontece? Hoje a gente tem um problema muito sério, que é a humanização dos pets. É a nossa projeção emocional no campo energético dos pets. E isso tem trazido vários danos na saúde dos pets, porque eles absorvem essa energia. É a mesma coisa, se chega uma pessoa estressada perto de você, você estava tendo um dia bom. Mas aí a pessoa chega gritando, chega esbravejando, aí você fala, não, eu tenho um limite, também me estressei. Mas por quê? Porque você entrou naquele campo vibracional. E imagine você que está o tempo todo com seu pet e você está vibrando de uma maneira. Você acha que isso não tem influência na vida dele, nas doenças que ele vai expressar? Né? Tem uma outra questão. Às vezes, com a humanização dos nossos pets, a gente acaba não deixando com que eles expressem o comportamento natural deles. Isso é extremamente importante. Então, muitas vezes, a gente tem pets muito assustados que não conseguem se socializar com outros cães porque eles nem sabem que eles são cães, né? Eles não têm essa rotina. É um cão que não brinca, que vai para um sítio e fica no colo, dentro de uma bolsinha. Então, tudo isso acaba trazendo malefícios da vida do cão, né? A gente sabe dentro também... Oi. Só para perguntar para você, só para falar mesmo para as pessoas que estão aqui. Medicina funcional e integrativa. O que seria, então, a diferença para a medicina convencional? Na verdade, a medicina funcional e integrativa, ela começa a trabalhar o animal na célula, nível celular, expressão de genes, alimentação, mitocôndria, que é uma organelazinha que está lá dentro da célula que produz a energia para a gente, para os animais viverem, né? E a parte da integrativa é toda aquela parte onde a gente utiliza cromoterapia, reiki, acupuntura, homeopatia. Então a gente consegue unir essas duas vertentes da medicina e proporcionar uma vida, uma qualidade de vida e trazer bem-estar para os animais. Porque não adianta eu tratar uma patologia e tratar uma doença, só tratar os sintomas. Eu preciso ir na raiz do problema, porque senão eu vou estar só mascarando o problema. Ele vai melhorar momentaneamente, mas depois ele vai voltar.
né? E a gente sabe, parece meio piegas, mas a saúde começa pela boca, né? Tanto pelo que a gente come, e assim são com os animais, como pela questão da higiene bucal, que esse mês é até o mês da saúde bucal, né, nos animais, e os tutores pouco dão importância à saúde bucal dos animais e ao que o animal come, né? Então, às vezes, a gente fala assim, alimentação natural. A gente sugere para um tutor que ele faça a alimentação natural porque o alimento ele tem um poder terapêutico. Dentro da dietoterapia, da medicina chinesa, ele tem uma energia, ele tem, por exemplo, o feijão lembra um rim. Então, a gente tem essas analogias dentro da medicina chinesa. Então, se o feijão lembra o rim, ele vai energizar o rim. Então, a gente consegue trabalhar isso, e isso é a medicina funcional, né? A gente consegue trabalhar, reequilibrar uma célula, porque não adianta a gente tratar o problema se a gente não consegue equilibrar o animal energeticamente e nível celular. Porque se eu tenho as células não funcionando direito, a doença ela vai existir, né? E se eu tenho um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio energético, a doença também vai existir. E hoje em dia a gente sabe que as doenças, elas acontecem por origem geralmente emocional. Então, por isso, hoje a gente fala não só da saúde física dos pets, mas da saúde emocional, né? A gente sabe que às vezes uma pessoa desenvolve um câncer porque emocionalmente ela teve toda uma carga que levou a esse desenvolvimento. E os animais não são diferentes. Por exemplo, na minha rotina, eu noto muito que pacientes oncológicos, a maioria deles, muitas vezes foram animais de rua, foram animais que foram adotados, foram animais que foram abandonados, né? E imagine toda essa carga emocional. E o animal, ele sente tristeza, ele sente ansiedade, ele sente depressão, né? E ele não pode nem conversar com ninguém, né? Porque a gente ainda conversa com alguém. Mas ele não, ele fica remoendo aquilo. E aquilo fatalmente vai se transformar numa patologia, né? Então eu vejo muito isso na rotina. E outra coisa que é interessante a gente falar é que muitas vezes eu recebo um animal, né, para consulta, e aí ele tem, vamos supor, uma dermatite atópica. O que que é isso? É uma coceira sem fim, sem origem, sem causa conhecida, né? É um animal extremamente alérgico, às vezes ele tem crises muito fortes que ele chega a se automutilar. E quando a gente vem para a consulta com o tutor, a gente nota que o tutor é aquele tutor ansioso, inquieto. E muitas vezes o tutor também tem problemas dermatológicos, né? É interessante a gente ressaltar isso, porque é uma projeção do que acontece com o tutor no animal, né? E a gente muitas vezes não se atenta para isso. Então, às vezes a gente fica olhando o animal se coçando e o tutor se coçando durante a consulta. A gente vê o animal inquieto e o tutor também se mexendo o tempo todo porque ele é uma pessoa ansiosa, né? A gente vê às vezes um animal apático, sem apetite e um tutor depressivo, né? Então a gente precisa, essas disfunções emocionais, elas vão causar disfunções estruturais, né? Então não adianta, a gente é elétron, a gente vibra, né? Então se eu não estou numa vibração legal, isso vai chegar a nível celular. É como se fosse, a princípio, é assim, você está numa estação de metrô. Então, quando o metrô para, todo mundo vai para entrar no metrô, né? A princípio, a doença, ela não se manifesta porque ela começa como se duas pessoas viessem contra aquela multidão. Então, duas pessoas não têm a força para mudar o sentido desse movimento, para mudar a vibração. Mas começa com duas, aí daqui a pouco uma olha para o lado e fala assim, meu Deus, por que eles estão indo para lá? Vamos ver. E aí, essa força, ela vai ganhando corpo. E aí, ela vai conseguindo mudar. E aí já chega um nível que começam os dois brigar. Para onde é que a gente vai? Como se fosse um cabo de guerra. E é exatamente isso que acontece no corpo da gente e no corpo do animal.
né? E muitas vezes a gente está muito intoxicado, o animal está muito intoxicado. Geralmente é um animal que toma água de torneira, né? A gente sabe que tem os metais pesados. E isso influencia na saúde da gente, na saúde dos animais. Então, muitas vezes a gente precisa desintoxicar esse animal. Então, eu falo muito que o corpo da gente e dos animais, ele parece uma máquina mesmo, né? Quando a máquina começa a não funcionar direito, geralmente o que é a primeira coisa que você faz? Limpeza. Você tem um filtro d'água. Aí ele começa a não funcionar direito, aí você fala, não, tá sujo, vou limpar. E assim é o corpo físico e o corpo energético. Então a gente inicialmente limpa, né? Aí depois não funcionou, não tá funcionando como deveria. Então o que a gente faz? Tem alguma coisa quebrada. Então eu vou fazer a reposição de uma peça. Então no corpo humano a gente vai tentar descobrir o que está quebrado. Será que é o intestino que está com desbiose? O que é essa desbiose? É a mudança da microbiota intestinal e isso influencia no sistema imunológico, porque o intestino ele faz parte do sistema imunológico. Então, se ele está em desequilíbrio, o meu sistema imunológico, o sistema imunológico do meu pet, ele vai ser mais permissivo a alguma patologia, porque os meus soldadinhos não estão prontos para a luta, né? Então, eu preciso realmente reposicionar tudo isso para que funcione da maneira correta. Então, muitas vezes, o animal tem um problema de pele. E aí, quando ele chega para mim, a gente vai reestruturar o intestino. E aí a pessoa fala, meu Deus do céu, o que tem a ver? Eu trouxe aqui porque ele tem um problema de pele, então eu queria que ela tratasse a pele. Por que é que ela está me falando de intestino? Porque uma máquina, a gente não tem como pensar nela isolada. Ela é um todo. Para ela funcionar direito, o todo tem que funcionar direito, né? Então, eu gosto muito de começar a pensar nessa questão intestinal, em tratar essa desbiose, que é esse desequilíbrio, né? E isso muitas vezes é muito fácil de fazer e a gente não faz nem com a gente, né? A gente não faz essa reposição da microbiota, a gente come porcaria e ainda, às vezes, os nossos pets também comem porcaria, porque com essa questão da humanização, a gente vai comer um biscoito de maisena, aí eles fazem aquela carinha assim de, ai, por favor, me dá. Às vezes a gente, quando o tutor não resiste, fala assim, tá bom, só um pedacinho, né? E a gente vai reforçando esse comportamento. Aí você vai comer uma carne, aí lá vai ele, já sabe que a carinha funcionou e pronto, tá perdido, né? Então acaba que esse animal ele tem uma alimentação desregulada, né? A quantidade de calorias por dia que ele ingere tá parecendo o samba do crioulo doido, porque ele não tem uma estabilidade nessa alimentação. Cada dia ele come uma coisa, ele come tudo errado, não tem o equilíbrio entre o carboidrato, a gordura, a proteína, que a gente sabe que isso é importante, né? Então, eu até brinco que às vezes eu preciso fazer mais coisas na rede social, ainda preciso fazer um reels, um negócio assim. Quando a gente fala para o tutor, olha, que tal você mudar para alimentação natural? Você já pensou nisso? E na verdade não é todo tutor que tem esse perfil para alimentação natural. Por quê? Porque a alimentação natural ela tem que fazer parte da tua rotina, né? Ou você vai procurar uma empresa que forneça para você, ou você vai fazer em casa, mas você tem que ter esse compromisso e tem que dispensar esse tempo para poder preparar essa alimentação para o animalzinho. Então, tem tutores que, por conta da rotina, preferem ração. Então, se eu for à força, falar assim, não, tem que fazer alimentação natural, ele não vai fazer, ou então ele vai fazer de maneira errada e aí vai prejudicar mais do que ajudar, né? Vai dar conta. Mas, via de regra, o que acontece? Se o tutor, geralmente, a gente que gosta de praticar yoga, que gosta de reiki, que tem essa afinidade, a gente topa esse lance da alimentação natural porque a gente sabe da importância de uma boa alimentação, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala isso, com o advento da internet agora, às vezes o tutor, em vez de procurar um médico veterinário nutrólogo, ele vai lá na internet, alimentação natural para cães saudáveis. E aí pega um monte de receita e aí começa a fazer alimentação natural. É interessante a gente ressaltar que a medicina funcional e integrativa, ela é personalizada. A gente não tem essa receita de bolo.
dentro de uma mesma doença, a gente tem a opção de tratar o paciente de várias formas, porque uma mesma doença, que é o resultado final, pode ter um estímulo inicial totalmente diferente. E por isso o tratamento da mesma doença é feito de formas diferentes e em diferentes animais. Então, o que eu utilizei em um pode não ser válido para o outro, né? E hoje em dia, com essa questão dos grupos que a gente tem de WhatsApp, eles são muito saudáveis, mas às vezes também a gente fica aflito quanto profissional da saúde, porque ao invés dos tutores procurarem logo o médico, eles jogam no grupo. Ah, o meu cão está com otite. Ah, o meu cão está com câncer de mama. Alguém já passou por isso? Alguém já sabe de algum tratamento? E aí eu vejo que os tutores, usa isso, usa aquilo. Quando, na verdade, não é para ser assim. Tanto a medicina alopática quanto a medicina funcional integrativa, ela não deve ser feita dessa forma. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo com aquele animal. E isso também se reflete na alimentação. Então, quando eu estou lá procurando uma alimentação engessada dentro da internet, uma receita balanceada, digamos assim, será que isso é melhor para o meu animal? Será que eu não vou provocar nenhuma desbiose, nenhuma disfunção? Eu não sei. Aparentemente, o meu cão é saudável, mas será que é mesmo? E se eu faço uma alimentação errada, eu vou ter uma pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, eu vou provocar uma desbiose, que é a questão do desbalanceamento da microbiota intestinal. Com isso, eu vou influenciar no meu sistema imunológico, no sistema imunológico do meu cão. E aí, às vezes, eu tenho um problema de pele, às vezes, eu tenho uma diarreia. Então, são coisas que a gente poderia ter evitado se a gente procurasse realmente ajuda especializada, né? E às vezes a gente acha que o nosso animal, eu fiz a dieta dele com um médico veterinário nutrólogo. Pronto, então tá tudo certo. Quando a gente vai no nutricionista, a gente vai uma vez só no nutricionista para nunca mais e o resto da vida a gente faz aquela dieta? Não, né? Pois é. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter esse despertar para os animais também, né? Porque os animais eles vão envelhecendo, às vezes uma dor que ele não tinha antes, agora ele tem. E tudo isso a gente vai modulando com a dieta, com nutracêuticos, com a medicina integrativa. Por exemplo, a gente tem cães que são idosos e que os tutores têm muito medo, por exemplo, de fazer uma limpeza, um tratamento periodontal, porque precisa de anestesia. Mas vamos ver lá. Eu estou tratando uma dermatite ou eu estou tratando uma doença articular. O que que acontece? Quando eu falo que a doença ou a saúde começa pela boca, não é brincadeira. Porque às vezes o tutor ele acha que aquele bafinho do animal é só um bafinho, é só estética, é só um cheirinho ruim. E na verdade, aquilo é um suquinho de bactéria que tem dentro da boca do animal que formam aquelas placas e faz com que ele desenvolva a gengivite, que é a inflamação das gengivas, né? E aquilo ele vai engolindo todo dia, toda hora. Será que isso não provoca nada no corpo do animal? A gente fala agora do coronavírus, que a gente está passando álcool o tempo todo, com máscara. Então, assim, imagine ficar engolindo bactéria o tempo todo, né? E aí a pessoa fala assim, mas de quanto em quanto tempo eu preciso fazer essa limpeza? Eu faço uma vez só e pronto. Não, a gente não vai ao dentista fazer a aplicação de flúor, essa limpeza de 6 em 6 meses, algo assim. Né? Os animais também. Porque quando eles têm esse suquinho de bactéria na boca, eles já começam a se desequilibrar, porque eles estão engolindo aquilo o tempo todo, aquilo vai parar no intestino. Mas o estômago ele tem ácido clorídrico. Essas bactérias não vão morrer no estômago? Nem sempre. E se elas morrerem, ainda fica o corpinho delas ali que vai parar no intestino. E o simples fato de ter um pedacinho delas ali pode provocar uma desbiose lá no intestino. E aí pronto, começa o samba do crioulo doido, né? Porque uma desbiose não tratada vira um ciclo vicioso, promove uma reação inflamatória local no intestino e ele engolindo bactéria, ou seja, o estímulo está ali o tempo todo. Vai para o intestino, o intestino inflama, aí
começa a ter toxina ali, então isso vira um problema de pele, às vezes uma gastroenterite, às vezes uma endocardite, que é uma inflamação no coração. Então essa bactéria, depois que ela caiu na corrente sanguínea, ela pode ir para qualquer lugar, né? Ela não tem barreiras. Uma das barreiras que ela teria é o intestino, como esse intestino está inflamado, eles não está seletivo para o que entra e o que sai, né? Então, olha só, uma coisa simples que a gente poderia evitar, que é esse cuidado com a boca dos animais, mas que muitas vezes, por falta de esclarecimento, a gente acha que é só estética e não cuida, vai logo para outras doenças que incomodam mais e deixa isso de lado, né? Então, é uma coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma. Por quê? Porque o tempo todo, eu repito, a gente é o todo, os nossos pets são o todo. A gente não consegue tratar pedaços. Quando a gente trata pedaços, há grandes chances da gente só amenizar a doença e ela ficar nesse ciclo vicioso e inflamatório. Quer fazer uma pergunta? Oi. Nesse caso, então, qual é a recomendação de você levar o seu pet para o veterinário para manter mesmo a saúde? O que eu preciso fazer tendo um pet? Eu preciso levar ele de 6 em 6 meses para avaliar? Como é que funciona isso? Na verdade, por exemplo, se você faz a alimentação natural, por exemplo, né? Então a gente começa a introduzir a alimentação natural. Nesse primeiro mês a gente acompanha como é que está tendo, como é que está sendo a resposta, se esse animal perdeu peso, se ele ganhou peso, como é que está sendo conduzida essa alimentação, faz um reajuste de dieta, né? Se tá tudo ok, dali 3 meses a gente vê o animal de novo. Então, cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, o fato é que a gente tem que, pelo menos de 6 em 6 meses, levar o animal para o médico veterinário, porque geralmente ele tem que fazer o protocolo vacinal, né? E hoje em dia, até por conta dessas questões de metais pesados, né, de diluentes de vacina, a diretriz que a gente tem, pelo menos eu trabalho assim, gosto muito, é não vacinar o animal anualmente, sem antes testar se ele tem a quantidade de anticorpos adequada para proteger contra aquela doença. Porque se ele tiver a quantidade de anticorpos adequada para proteger contra aquela doença, por que eu vou vacinar? Então, dali no ano seguinte, eu vou fazer o teste de novo. Se ele não tiver anticorpo suficiente, a gente vacina. Se ele tiver anticorpo suficiente, a gente não vacina, né? Então, cada vez mais, a gente tem se preocupado com a saúde, né? E a gente pensa assim, eu tenho um animal. Geralmente, ele vai para um centro de estética tomar banho toda semana. Os que têm pelo curto, às vezes vão a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas só o fato da gente estar levando para esse cuidado com a pele, com o pelo, que também não é só estética, porque a pele é outra barreira também, né, para bactérias, fungos e etc. Se você levar num centro estético que seja ético, cuidadoso, o banhista, o tosador, ele vai verificar se tem alguma coisa errada com aquela pele daquele animal, se não tem, se o pelo está ressecado. Porque o que acontece? Quando a gente está com o sistema imunológico abalado, o que é a primeira coisa que acontece com a gente? Se a gente está estressado, ansioso, a nossa pele fica feia, nosso cabelo fica quebradiço, começa a cair, né? Que a gente brinca até assim, o cabelo fica branco. E nos animais também. Se ele não está se alimentando direito, se o sistema imunológico não está funcionando de acordo, isso começa a ser refletido na saúde da pele e do pelo. Então é interessante a gente estar sempre atento, porque não é normal o pelo ser ressecado e quebradiço. Se ele está ressecado e quebradiço, alguma coisa está errada, a gente precisa descobrir o que é, né? Sem contar que a gente tem aqui, em Teresina, por exemplo, é muito comum a gente ter animais com erliquiose subclínica, que é conhecida também como a doença do carrapato. Aí em Brasília eu acredito que seja mais comum pulga do que carrapato, né? E aí a gente tem a DAP, que é a dermatite alérgica por picada de pulga. Então, cada região tem uma coisa, né? Mas é muito comum, como é uma doença assim,
que hoje o animal, ele amanheceu meio tristinho, não quis comer direito, mas à noite ele já está espertinho, comendo, aí o tutor vai deixando passar, não, não é nada, é falta de apetite, eu vou mudar a ração, aí eu mudei a ração, à tarde ele comeu. Primeiro, o cão ele tem uma base alimentar. A gente todo dia não come arroz e feijão? A gente come arroz e feijão, a gente enjoa do arroz e feijão? Não, né? A gente às vezes muda a carne, muda o tipo de salada, mas o arroz e feijão é a base alimentar, né? Tá sempre lá, né? Pois é. Então o cão ele não enjoa da ração. E o cão também ele não enjoa da alimentação natural. Muito pelo contrário. Você vê que um cão que tem essa questão da alimentação natural é um cão que ele come feliz da vida. E ele parece morto de fome. É super comum eu ter pacientes que mudaram para alimentação natural e o tutor fala para mim assim, doutora, mas ele parece que está morto de fome, ele come o que a senhora passou, a quantidade certinha, mas ele fica pedindo mais. Mas é igual você na festa de criança. Tem salgadinho, tem brigadeiro. Você come porque você está com fome? Não, você come porque é gostoso, porque você está ali, a oportunidade que você tem de comer, de colocar o pé na jaca, né? Então, para o cão, essa alimentação natural é muito saborosa. Então, ele não pede mais porque ele está com fome, ele pede porque é gostoso, né? Então, é muito interessante esse tipo de coisa. E o que eu vejo? Que a medicina funcional integrativa, por exemplo, ela pode fazer num ambiente hospitalar, né? Aqui na clínica Bichos e Mimos, a gente tem a parte de internação. E hoje ela é uma internação intensiva e integrativa. Porque a gente tanto tem os cuidados alopáticos de base, como a gente ajuda os pacientes dentro da medicina funcional integrativa, na parte nutricional, na parte do cuidado utilizando reiki, cromoterapia, musicoterapia, acupuntura, fitoterapia, homeopatia, IVIV, enfim. Tem uma série de terapias que a gente utiliza aqui. O que a gente percebe? Só para entender, quando você faz usa dentro do tratamento do animal, o reiki, a cromoterapia e etc., já faz parte do tratamento que vocês fazem na clínica ou vocês conversam com o tutor? Como é que funciona? Porque eu acredito que aí em Teresina não conheço outra clínica que trabalhe dessa forma, né? Não, não Com tem. reiki. Na verdade, a musicoterapia, o reiki e a cromoterapia já fazem parte da rotina hospitalar. A gente não conversa com o tutor se é possível fazer, não. Porque a nossa internação ela é integrativa, né? O que às vezes a gente faz? Ah, é um animal que precisa de uma ozonioterapia. Então aí a gente conversa com o tutor, fala os pontos. É um animal que precisa de células-tronco, de terapia com células-tronco. Aí a gente conversa, esclarece para o tutor como funciona, né? Porque na verdade a cromoterapia, a musicoterapia, o reiki, a medicina funcional na parte nutricional, esse suporte, não tem muito o que ele autorizar ou não. Porque, por exemplo, a parte funcional nutricional, a gente precisa equilibrar, a gente precisa que aquele animal coma via sonda ou por livre espontânea vontade, a gente precisa dar esse suporte para o animal. A cromoterapia, ela traz uma tranquilidade e a musicoterapia, dentro da internação, a gente não vê o animal assim, prostrado, depressivo. Por quê? Porque a gente consegue utilizar a musicoterapia, o reiki, a cromoterapia para melhorar isso. Né? Então, a gente tem pacientes que passaram por cirurgia ortopédica, a cirurgia ortopédica é muito dolorida. Né? Além do suporte com a fisioterapia, a gente consegue amenizar muito a dor do animal, a depressão do animal, com cromoterapia, musicoterapia e reiki. Né? A gente atende muito paciente oncológico. Então, esse suporte é super bacana, a gente consegue ver a diferença. Né? Então, outro dia aconteceu até uma coisa engraçada. A gente mandou um vídeo para um tutor de uma gatinha. Ela estava na cromoterapia, na sessão de cromoterapia e musicoterapia. Aí ele disse assim, mas aqui em casa eu coloco música, ela não gosta de música. Mas na verdade é porque o tipo de música que você coloca não é uma música terapêutica. Né? A musicoterapia, ela não pode ser feita de qualquer forma e de maneira aleatória.
né? Às vezes eu estou num atendimento aqui, vou fazer acompanhar um animal no ultrassom e o animal está bem agitado. Aí eu falo, não, deixa eu procurar meu celular, vamos colocar uma música. Aí outro dia o colega até procurou assim, música para acalmar cão. Mas na verdade, quem trabalha com essa parte de musicoterapia, a gente vai procurar uma frequência. A gente não vai procurar a música que acalma ou colocar música instrumental, porque isso é feito de maneira aleatória, né? Então, a gente sabe que cada órgão ele vibra numa frequência quando ele está saudável, e se ele não estiver saudável, ele muda essa frequência. Então, por isso que a gente, os animais, nós somos super responsivos à musicoterapia. Né? A cromoterapia, às vezes eu tenho um animal um pouquinho mais ansioso, que está ali, aí ele late, ele fica tentando raspar a potinha do quartinho dele. Quando a gente começa a trabalhar com a musicoterapia, com a cromoterapia, daqui a pouco o animal está tranquilo, dormindo, né? Inclusive a gente tem a parte de hotel, né? E animais que sofrem de ansiedade de separação. E com reiki, cromoterapia e musicoterapia, a gente também consegue trazer conforto para esse animal, porque ele não fica assim sem comer, triste, porque ele se sente bem. Ele tem qualidade de vida e bem-estar, porque o reiki, a cromoterapia, a musicoterapia liberam endorfinas, que trazem essa sensação de, eu estou bem. E quando eu estou bem, eu vibro de uma maneira elevada e isso reflete no meu comportamento. Então, um cão ter aqui uma diarreia porque está no hotel fica mais difícil? Pode acontecer? Pode, porque cada indivíduo é único, né? Mas a gente consegue minimizar muito as coisas quando a gente utiliza as terapias integrativas, né? E o que eu vejo? Quando a gente integra, não é assim, eu faço uma coisa ou outra. Eu preciso só trabalhar dentro da dermatologia ou dentro da oncologia. Eu sou apaixonada pela medicina funcional integrativa porque ela trabalha junto com todo mundo. Ela chega para somar. Então, se eu tenho um paciente oncológico, dentro da medicina funcional integrativa a gente consegue ajudar. Um paciente dermatológico da mesma forma. Um paciente neurológico, ortopédico, da mesma forma. Sem brigar, porque o tipo de tratamento que eu faço não é um tratamento convencional com antibiótico, com anti-inflamatório. Então, geralmente, eu trabalho com lactobacilo, nutracêutico, homeopatia. Então, assim, o que eu faço não interfere nem exclui o que o colega está fazendo, né? Por isso que eu falo, é uma pena que muitas vezes o tutor demora até se despertar para a medicina funcional integrativa. E quando ele vem é porque ele já tentou tudo e aí está à procura do milagre. Às vezes a gente ainda consegue ajudar bem, mas às vezes o animal chega tão debilitado que a gente só consegue dar bem-estar, né? E que já é uma grande coisa. A gente fica frustrado quanto profissional, porque a gente fala, meu Deus, se ele tivesse chegado há um mês atrás, há uma semana atrás, a gente poderia ter feito mais e hoje ele está aqui, né? Então, assim, eu acho que a medicina integrativa, ela permite que a gente trabalhe mesmo com o coração. A gente consegue se comunicar, entrar em sintonia com o animal, entender as dores daquele animal, né? Por que ele está passando por isso e a gente consegue amenizar tudo isso. Que eu acho que é o que a gente mais precisa. Porque quando o animal está, por exemplo, num ambiente hospitalar, se a gente não consegue trazer conforto e bem-estar, o tempo de internação aumenta. Muitas vezes a resposta imunológica dele, a dor. Se a gente não trabalhar a medicina integrativa, é tudo muito mais difícil. E às vezes a gente acaba perdendo um animal porque ele perdeu a esperança. Ele não está se sentindo bem ali, ele está se sentindo abandonado, então ele não luta para se recuperar. Então a gente vê nítido. Por exemplo, um animal que recebe terapia integrativa e um animal que não recebe. Um animal que o tutor autoriza certas práticas e um animal que o tutor não autoriza. Então, a gente vê animais aqui saindo da cirurgia ortopédica, que é uma cirurgia cruenta, muitas vezes dolorida, e quando o tutor autoriza, fora a cromoterapia, musicoterapia e reiki, que já faz parte da internação, quando ele autoriza outras práticas integrativas, outras terapias, o animal come,
O inchaço da cirurgia é menor, a cicatrização é mais rápida, o animal começa a apoiar a pata mais rápido. Por quê? Porque ele se sente mais confiante. Ele não está com dor. Porque coisa horrível é você sentir dor. Né? Quem já sentiu uma dor de ouvido, uma dor de dente, enxaqueca, sabe como dor é um fator debilitante. E quando a gente tem uma internação integrativa, a gente trabalha muito isso, muito esse conforto. E quando a gente tem conforto e bem-estar, a gente consegue responder muito melhor, porque o nosso corpo não está mais preocupado com aquela dor focal, ele está preocupado com o todo. Né? É muito importante, Joyce, a Jéssica até havia comentado anteriormente. Na verdade, é ruim ler os comentários aqui no Instagram, porque vai sumindo. Eu Então, consigo acompanhar, não me perco. a Jéssica comentou que essa questão da internação, né? Que é muito doloroso você deixar o animal internado lá. É como se nós estivéssemos abandonado lá para o tratamento. Quando você traz essa questão dessa internação integrativa, digamos assim, trazendo esses recursos a mais para o bem-estar do animal, nossa, acho que já dá um conforto bem maior para o tutor que deixou o pet lá, e claro, para o animal, porque a gente sabe dos resultados positivos que essas práticas trazem, né? Então, com certeza que ajuda muito mais, melhora muito mais o tratamento. E é muito bom saber que existem profissionais dentro da medicina veterinária que trabalham com isso. Aí eu ia aproveitar para perguntar para você como foi que surgiu, então, o seu interesse em estudar mais essa área integrativa. Como é que foi isso? E se é comum dentro Eu falei que achava que não é comum, mas não sei. É comum dentro da veterinária? A Como é que gente, está isso? não, a gente já tem alguns profissionais que se interessam por essa área. Não é comum, principalmente aqui em Teresina, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, a gente já tem mais nomes dentro da medicina integrativa. Eu falo que a gente nasce integrativo, né? Porque, na verdade, tem muito tempo, desde que eu me formei, eu trabalho com acupuntura veterinária. E aí, a medicina integrativa, antes chamada de medicina holística, medicina alternativa, que não era legal, né? Porque não é uma alternativa ou uma coisa ou outra, não é holístico, porque é científico, a gente já sabe, tem vários artigos sobre os benefícios, né? Então, eu acho que esses nomes acabaram atrasando e retardando um pouquinho esse momento que a gente está vivendo, né? Da integração realmente. E aí, agora, surgiu a oportunidade de fazer realmente a pós em medicina integrativa, que eu sempre procurei fazer curso de reiki, de cromoterapia, porque eu acho isso muito bacana e eu vejo ótimos resultados. Por que que teve esse despertar? Porque, na verdade, muitas vezes eu vou coletar uma coisa simples, eu vou coletar o sangue de um animal. Outra pessoa segura, eu não consigo coletar. Aí vai aquele manejo que às vezes é traumático e que eu não gosto. Vamos colocar focinheira, 5 pessoas segurando um pincher, né? Eu fico muito ansiosa com isso, porque eu me coloco no lugar do animal, né? Eu fico assim, meu Deus, ele pensa, é matar ou morrer nesse momento. E todo esse estresse, ele acaba interferindo no resultado dos exames, né? Então, o que que acontece? Por algum motivo que eu não sei te explicar, geralmente eu sou a pessoa que segura o animal. Por quê? Porque na maioria das vezes eu consigo segurar sem focinheira, eu vou conversando, e aí eu digo, não, é um tipo de reiki, né? Por isso que eu comecei a me interessar pelo reiki. Porque a partir do momento que você toca em alguma coisa, a tua energia, a tua vibração passa para aquele indivíduo. Não tem como, né? Ou mesmo que seja um objeto inanimado, se você tem uma cadeira na sua casa e ela vai para outro lugar, ela vai com a tua energia. Aí eu preciso entender mais esse negócio de reiki, porque eu acho que eu faço um reiki involuntário aqui na hora de coletar um sangue, uma coisa. E assim, eu tenho pacientes, por exemplo, que não conseguem ser manejados em nenhum outro lugar com nenhuma outra pessoa. Não que eu goste disso, porque eu acho ruim para o paciente, né? Mas, por outro lado, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que eu consigo essa via de acesso com esse animal? O que que eu faço de diferente, né? Porque eu tenho animais aqui que, por exemplo, se for coletar um sangue em outro lugar, não coleta. Eu tenho um Nino, que é desse jeito, que é um pichezinho.
Aqui a gente consegue manipular ele muito tranquilamente, mas outro dia ele foi para outro lugar e ninguém conseguiu coletar o sangue dele, queriam sedar para coletar o sangue. Eu tenho um pitoco, que até o tutor ele tem uma certa dificuldade, por exemplo, se o pitoco estiver comendo, o tutor dele não chega perto porque tem medo dele morder. E o pitoco eu consigo fazer o que eu quiser com ele, coletar sangue. E eu chego na casa dele, ele pula, ele brinca. Parece, às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, parece que o pitoco é meu. Porque ele pula, ele fica numa alegria, assim, né? Eu falo assim, meu Deus, se meu marido tivesse um quinto dessa alegria quando eu chego em casa, tava bom. Aí eu tenho a Maroca também, que ela veio para mim exatamente porque eu conheci a tutora dela, né? E quando a gente é mãe de cachorro, de gente, quando a gente vê, a gente tá falando nisso, né? A gente senta ao lado de uma pessoa para esperar um atendimento, quando a gente vê, a gente tá falando de cachorro. Aí eu conheci a tutora da Maroca. Ela, olha, eu tenho uma cachorrinha que eu tenho certeza que você não consegue. Porque a gente já tentou, não tem quem pegue ela, não tem quem faça nada com ela. E assim são outros pacientes, né? Agora, por que eu sou tão apaixonada pela medicina funcional integrativa? Por exemplo, o caso mais recente, eu tenho a Sofia, que é uma cachorrinha que foi adotada. Ela chegou aqui sem andar. Ela tem carcinoma de mama e a gente está tratando ela dentro da medicina integrativa e ela está correndo. Eu trabalho com ela. A gente trabalhou todo um protocolo que a gente chama de 4Rs, né? Que é exatamente aquela coisa da gente ver como a máquina está funcionando, né? A gente remove o que está causando dano, né? A gente equilibra o intestino, a gente substitui o que precisa ser substituído, faz a reparação, né? E aí a gente equilibra todo esse chakra. E aí ela faz dieta low carb, ela faz ozonoterapia, ela faz reiki, ela faz cromoterapia. E até a tutora dela fala assim, meu Deus do céu, é outra pessoa. Ela, inclusive, começou a desenvolver uma liderança que ela não tinha antes. Então, por exemplo, se a tutora estiver fazendo carinho nela e outro pet da casa chegar, ela briga. E ela não precisa fazer muita coisa, não. Ela faz... Aí, pronto. Aí a Lulu, o Scooby dão meia volta, assim, e saem de banda, né? Então, você fala assim, é uma cachorrinha que estava bem debilitada e hoje ela tá correndo, brincando e ainda mandando nos outros, né? Então, eu acho que isso é muito gratificante, né? A gente vê, por exemplo, e a gente sabe que os nossos sentimentos, eles estão muito relacionados com as doenças. Então, por exemplo, um animal, às vezes, que tem um câncer de fígado, a gente sabe que raiva, agressividade, muitas vezes está ligado a esse órgão. Então, a gente vai estudando isso, vai conhecendo o animal, e por isso é tão encantador. Por isso que eu digo que, naquele momento, o atendimento, o tratamento, ele é feito de maneira personalizada. Porque a gente consegue entender como é aquele pet e o que está acontecendo para que chegue naquilo. E aí a gente vai tratando o todo, não só os sintomas. Que legal, Joyce. Que você tá. A Emília havia escrito aqui que por isso que indicaram a clínica Bichos e Mimos. Olha só, que legal. E a Jéssica havia escrito, porque eu já perdi aqui, mas eu lembro que a Jéssica havia escrito que é acadêmica de medicina veterinária, que agora é reikiana e se rolava um estágio aí na clínica. Pronto, podemos conversar assim. Eu acho que a prática integrativa, ela é ótima de ser socializada, ela é ótima para tudo, né? E eu acho que muitas vezes, quando a gente é funcional integrativa, a gente acaba tratando a gente também, né? Por isso que eu falo assim, para mim, trabalhar com medicina funcional integrativa não é um trabalho, é um estilo de vida. Porque eu chego feliz da vida e cada dia eu quero saber o que eu posso fazer de melhor, né? Então, daqui a pouco eu estou fazendo terapia neural, que eu fiz um curso, aí a biorressonância, que é um exame diagnóstico energético que a gente faz, eu também tenho como ferramenta aqui, gratidão à doutora Daniela Lopes, que
é minha mestra, né? Então a gente consegue tratar a oncologia dentro da homeopatia e trazer qualidade de vida, porque a oncologia muitas vezes, quando o tutor recebe aquele diagnóstico, ele acha que ali é o fim, né? E quando a gente consegue trabalhar essa parte nutricional, você vê que eu sempre estou falando na medicina funcional, na parte nutricional, nos nutracêuticos, porque quando a gente une essas duas medicinas, a gente consegue ter resultados fantásticos. Porque, por exemplo, um paciente oncológico, eu tenho que mudar a alimentação. Por quê? Porque se eu não mudar a alimentação, eu vou estar nutrindo o câncer. O câncer adora carboidrato. Então, aquele paciente oncológico que comia biscoito de maisena e o pãozinho de manhã, ele não vai poder comer isso, porque senão o câncer dele vai aumentar, vai promover metástase, quer aparecer em outro lugar. Então, a gente tem que cuidar sempre da alimentação e a gente sempre tem que estruturar as células daquele indivíduo, independente de qual seja a patologia. Porque se eu tenho células desestruturadas, se a minha mitocôndria, que é aquela organelazinha que produz energia, ela não está funcionando bem para poder fazer a minha máquina total funcionar, eu não vou conseguir os resultados que eu espero se eu estiver só trabalhando lá na frente. Entendeu? Então, a gente trabalhar o todo é imprescindível. A gente ter essa consciência de que o intestino é importante, independente de qual for a patologia. Por exemplo, eu tenho um cão saudável. E aí eu vou vacinar esse cão. É super legal eu tratar o intestino, eu melhorar essa microbiota dele, uns 15 dias antes, eu ir no veterinário e falar, olha, como é que eu faço? Eu queria ver, nós vamos programar a vacina. Eu trabalhar essa microbiota para que a minha resposta imunológica vacinal seja melhor. E é uma coisa que as pessoas não têm a consciência, às vezes, por falta de informação. Chega com o animalzinho, faz a vacina e não trata o intestino, nem antes nem depois. Não prepara esse animal para receber a vacina e também não melhora o intestino para poder melhorar a resposta imunológica. Então, hoje, o ideal é que a gente trabalhe muito com medicina preventiva, que é outra coisa que a medicina funcional e integrativa permite com excelência. A alimentação natural acaba sendo um investimento, porque um cão que tem essa dieta certinha, que é acompanhado por um veterinário nutrólogo, ele vai ficar doente muito menos, né? Um cão que faz a terapia integrativa, que faz reiki, que faz cromoterapia, que faz musicoterapia, que faz ozônio, enfim, ele vai ficar muito mais equilibrado. A probabilidade dele adoecer é menor. E a gente só pensa muitas vezes em tratar o cão doente e não em prevenir, trabalhar a medicina preventiva, que é muito mais barato, tanto financeiramente como emocionalmente, porque como você disse, muitas vezes para a gente, quanto tutor, é difícil deixar um animalzinho na internação. Agora, eu acho também que a gente tem que raciocinar, porque muitas vezes eu encontro tutores que preferem não deixar o animal internado, mesmo com todos esses recursos que a gente tem, porque não querem ficar distantes do animal. Então, muitas vezes o tutor ele também precisa de medicina integrativa, ele também precisa de um floral quântico, ele também precisa se equilibrar. Porque, de certa forma, é um egoísmo você não permitir que aquele vizinho tenha o que ele precisa naquele momento, o que é necessário naquele momento, porque você não quer se separar dele, porque é você que não quer se separar dele. E ele precisa daquilo naquele momento. E muitas vezes o animal chegou naquele ponto porque você, ou por desinformação, ou porque foi postergando, não fez o que ele precisava no momento certo. Então, às vezes, o animal tem um aumento de próstata porque você não castrou. Às vezes, o animal tem um problema de pele, problema articular, porque você nunca se preocupou com a saúde vocal dele. Aí ele vai desenvolver uma doença inflamatória intestinal, por exemplo. E isso pode ficar crônico, porque você não fez o que precisava ser feito no momento certo. Né? Então não dá assim para a gente deixar a coisa correr solta. A gente sempre precisa estar falando com o médico veterinário, estar acompanhando o animal, seja para vacina, seja para medicina preventiva. Esse contato ele precisa acontecer. Porque quando a gente espera o animal ficar doente para levá-lo ao veterinário, às vezes pode ser tarde. Às vezes a gente
atende animal aqui que fala assim: Meu Deus do céu, ele tem 10 anos, ele nunca ficou doente. Ele nunca ficou doente, ele nunca expressou a doença. Mas nesses 10 anos, como as coisas não foram feitas de maneira correta, você não trabalhou medicina preventiva, durante os 10 anos o corpo foi se moldando até culminar na doença que a gente está vendo agora. Né? Às vezes uma insuficiência renal, às vezes uma insuficiência hepática. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa aprender a trabalhar a medicina preventiva dentro da medicina funcional, dentro da medicina integrativa ou mesmo dentro da medicina convencional. É muito interessante, né, Joyce, porque não só os animais, mas nós precisamos o tempo inteiro manter a nossa saúde, né? Tem um olhar mais amplo sobre a saúde física, mental, emocional, espiritual. E na sua fala eu vejo que é importante quem tem animal, quem cuida de animal em casa, ter esse olhar a mais, né? Não é só, eu tenho um bichinho e pronto, dou banho e boto ração e pronto. Não. Tem outras coisas a mais aí, não é? Que tem que ter um olhar a mais, um cuidado a mais, para que o animal tenha mais qualidade, quem cuida também, né? Que não sofra tanto depois, quando o comportamento, enfim. Mas é muito bonito te ouvir falar. E agora sim, com essa questão da pandemia, a gente tem tido muito problema dermatológico. Por quê? Porque os animais deixaram de ter aquela rotina de passeio, de brincadeira. Muitas vezes agora o tutor que passava o dia fora, agora está ficando dentro de casa o tempo todo. E isso causa um desconforto para o animal, porque toda hora alguém está pegando no colo, as crianças estão brincando. Então, às vezes, essa mudança de rotina que ele não estava acostumado, também sobrecarrega um pouco ele e acaba se transformando em patologia. Né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar, né? E sempre ficar de olho em comportamento, como é que tá, porque ninguém melhor que o tutor para saber que tem alguma coisa errada. E a saúde é prevenção, né? É cuidado diário, é esse olhar mais atento. É verdade. Joyce, queria agradecer demais a você. Eu acho muito bonito quando você fala, desde a última palestra lá no ano passado, que você falava com tanto amor. Seu trabalho é muito bonito ver isso e saber que tem uma clínica como a sua em Teresina, que é um exemplo. Então, Emília, Jéssica, os que estão aqui, quem estiver em Teresina, tem a clínica Bichos e Mimos como referência, que traz esse cuidado com a medicina funcional integrativa. E aí às vezes eu vejo lá no Instagram os vídeos ou as fotos dos animaizinhos com a musicoterapia, a cromoterapia, o reiki, eu fico encantada. Uma É coisa. muito. O ruim é porque às vezes a gente se preocupa tanto assim com os meninos que estão aqui, né, em cuidar da saúde de quem está aqui, que a gente acaba postando muito pouco do que a gente faz. A gente acaba não postando resultados incríveis que a gente fica maravilhado. Por exemplo, a Sofia mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, eu nunca tirei uma foto dela quando ela chegou, fiz um vídeo de quando ela chegou e o de hoje, para a gente ver como foi que ela evoluiu de maneira tão bacana, como ela tá bem, né? Então, às vezes, eu preciso me policiar um pouco mais, não para fazer propaganda sobre o que eu faço, mas para que as pessoas tenham essa informação de que isso é possível, de que isso funciona. Claro. Muito bom, minha querida, excelente. Gratidão pela sua palestra, por tudo que você trouxe, foi maravilhoso. Oh, gratidão Gratidão. por poder participar sempre, por você sempre lembrar de mim como essa pessoa integrativa. É muito bom isso, né? É muito bom a gente poder falar do que a gente ama, é muito bom a gente poder socializar esse tipo de informação, ter essa oportunidade que é única. Então, sempre que precisar, eu estou aqui à disposição. Saber. Gratidão, gratidão a você, a todos que estiveram aqui. Pois um beijo. Até a próxima, então. Beijo, até a próxima. Ainda tem mais palestra, né? Hoje, pronto, Daqui a pouco, para convidar o pessoal. obrigada por lembrar, Joyce. Então, daqui a pouquinho, às 9h30, vai ter uma palestra com a Rafaela Noleto, que é doula. Vai falar sobre os cuidados com a gestação dentro das práticas integrativas. Parto e pós-parto. E aí tem ainda sobre florais de Bach e yoga para quem sofre com fibromialgia. Participem vocês que estão aí também. Pois, gratidão. Gratidão Fiquemos com a todos. Uma excelente manhã.
Amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.